E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder compartilhar, deixar o like, se inscrever, né, dar uma força aí pro canal chegar a mais amigos vascaínos, vascaínas. E também a galera que gosta de futebol aí, né, com respeito, sempre é bem-vindo aí no canal. Galera, falar um pouco da polêmica, né, do jogo de ontem. Esperei aí até passar o dia, um dia para o outro, para poder analisar com mais calma, né? Com frieza, ver o que o pessoal da futebol, do meio do futebol, das emissoras, das rádios, o pessoal tem passado e dar a minha opinião, como eu sempre gosto de fazer. Primeira questão é que o Vasco já vai para, acho que é o quinto jogo, né? Depois da volta do Mundial e que não vence. Então vamos lá ver se eu estou falando alguma besteira. O Vasco jogou com o Botafogo, o Vasco jogou com o Del Valle lá, o Vasco jogou com o Grêmio, o Vasco jogou com o Del Valle aqui e o Vasco jogou com o Inter. Então lá, 5 jogos, perdemos para o Botafogo 3 empates e 2 derrotas. Sendo que o Vasco vem de 3 empates seguidos, né? Grêmio, Del Valle e Internacional. Galera, o que eu penso do jogo de ontem, tá? Eu realmente discordo da expulsão, mas também não acho que foi uma coisa do outro mundo. A única coisa que eu achei errado, né, foi porque o Léo Jardim afirma pro árbitro que está sentindo dor. Então, se ele está sentindo dor, não pode expulsar, né? Acrescenta depois do jogo. O juiz, ele não tem essa habilidade. Ele não é gênio. Ele não é adivinho para saber se realmente o cara está falando a verdade ou se o cara está falando a mentira. Se ele está sentindo dor ou não. Então ele acrescenta no final do jogo. É porque às vezes os juízes eles não têm esse peito de dar 15 minutos de acréscimo, 18, como foi no Mundial aí feminino, que o Brasil jogou, se eu não me engano, com a França no final, deu 15 minutos. No Mundial de Clubes também, que os juízes davam bastante acréscimo, na própria Copa do Mundo. E aí acaba que o juiz ontem, a gente sinceramente não deu para entender o que ele fez, mas expulsou. E assim, falando um pouco do jogo, galera, eu acabo achando, assim, eu não tenho certeza se o Vasco tomaria o gol ou não, com 11, que a pressão que estava era gigantesca, e tomou um gol assim, de fora da área, onde foi uma falha do Verratti. O Verratti errou tudo ontem no jogo, mas o passe, a assistência, ele deu excelente para o jogador do Internacional fazer o gol. Então, isso é uma questão mais para frente, que eu vou fazer um vídeo para falar do Verratti. Eu já falo dele há muito tempo, eu acho que o Verratti não é um cara insubstituível. O Diniz errou ontem, tinha que ter tirado o Verratti. Eu tinha que ter tirado, colocava qualquer um, Lloyd, Matheus Carvalho, Jair. Eu sou a favor de botar alguém para frente, né, para não chamar tanto o Internacional. Botava o Lloyd ali, falava, ô maluco, corre lá para ver o que você consegue fazer. Porque assim, do jeito que eu escutei muitos vascaínos falarem, parece que o resultado foi um absurdo. Parece que o Vasco foi dono do jogo. Não foi dono do jogo. O Vasco jogou bem até os 32 minutos do primeiro tempo. Na minha opinião. Depois do Internacional entrou no jogo. 3 bolas na trave. No primeiro tempo já tiveram chance de empatar o jogo. O Vasco foi incompetente. O Verratti perdendo um gol na cara do gol, dando uma canelada. Depois ele, em vez de esperar um pouquinho o cruzamento, ele fica impedido. Além do mais, ele ainda coloca o dedo para apontar. Espera um pouco, faz como o Romário fazia, dava uma segurada. Ou então também eu não lembro se foi o Nuno,
Tinha que ter chutado pro gol. Aí também acontece, por que o jogador pensa, pô, meu companheiro tá ali sozinho, se eu chuto pro gol e perco o gol, eu tomava pancada porque eu fui fominha, tinha que rolar a bola pro Verratti. Mas o Verratti é o mestre do impedimento, cara, ele tinha que esperar um pouco. Então assim, eu não entendo essa... Quem quiser me criticar pode criticar, mas eu não sou a favor do Verratti não sair. Parece que no contrato dele tem isso, não sai. Aí você perde alguns atacantes, o Cleiton Casapia, que está fazendo gol pra caramba lá fora, porque os jogadores não têm oportunidade. Aí o pessoal fica pedindo, quero um centroavante. Que centroavante que vai vir pro Vasco? O Verratti não sai nem durante o jogo. Aí o cara vai vir pra cá pra não jogar? Entendeu? Então as pessoas nem vêm, gente. Aí o que vai ter que fazer? Apostar na base, no GB. Quando o GB voltar, que também se machuca pra caramba, a gente não pode confiar na parte física do GB. Mas galera aí, ó, pra vocês verem quando eu tô falando besteira, posse de bola, 57% do Inter, 43% do Vasco. Finalizações, 27 do Inter, 8 no gol, 15 do Vasco e 5 no gol. O Vasco poderia ter definido no primeiro tempo, sim. Naquela bola, naquela canelada do Verratti, que fazia 2-0, e depois, mesmo tomando o sufoco todo, ainda teve a oportunidade de fazer o 3-0 com essa bola que o Verratti cisma em ficar impedido. Segura um pouco, espera, ansioso, afobado. Entendeu? Então, poderia ter feito, mesmo num jogo desse, poderia ter feito 2-3-0 na frente. Aí a gente fica prestando... Aí outra coisa que a gente precisa criticar, a diretoria do Vasco, é a falta de opção, ou o Diniz não acredita nos caras que estão ali no banco. E olha só, o David saiu aos 29 minutos do segundo tempo. Ele tinha que sair. Saiu porque o cara não aguentava mais, ele não aguenta. Deve ser até alguma coisa do departamento lá de... Departamento médico, da minutagem que ele tem para ficar em campo. Entrou o Thiago Mendes. Aí o Piton, que estava morto dentro de campo, não aguentava andar, não aguentava ficar em pé. Só saiu aos 40 minutos do segundo tempo. O Ryan só saiu aos 40 minutos do segundo tempo também, para entrar o Garré. No lugar do Piton entrou o Vitor Luiz. O Nuno só saiu porque o Léo Jardim foi expulso. Ali tinha que ter tirado o Verratti. Ia ter muita bola na área. O Vasco não ia atacar mais, gente. Faltavam 8 minutos para acabar o jogo. Colocava ali algum... Ele foi botar o Luiz Gustavo depois que o Vasco tomou o gol. No lugar do Tietê. Então tirava o Verratti e colocava o Luiz Gustavo. Tirava o Tietê e colocava algum cabeça de área, Matheus Carvalho, qualquer um. Aí o Verratti que errou tudo no jogo, deu uma bela de uma assistência para o cara fazer o gol. Queria só fazer um pequeno destaque, gente, ao Maurício Lemos. Para mim fez um partidaço. Lucas Oliveira para mim também fez um partidaço. O David nem se fala, fez um partidaço. E ele saiu da zona do rebaixamento, mas com a mesma pontuação do Santos. Quer dizer, estamos na berola ali. No próximo jogo, o Vasco não tem o Paulo Henrique, que fez um excelente jogo ontem também. Jogador que dá jogo, jogador que puxa o time. Aí vai entrar o Puma, que está querendo ir embora. E aí a gente pode falar aqui do Paulinho, que a gente não entende, o Paulinho lateral direito da base. Não serve para o Vasco, mas o Volta Redonda quis. Aí agora parece, segundo o Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, pode estar a caminho do Galo. Aí eu já vi que o Galo fez uma proposta de 2 milhões, um empréstimo com opção de compra, por 2 milhões de dólares. E o Galo não tem dinheiro para pagar salário, mas está contratando uma opção de gente. É claro que eu não apoio isso, tá, gente? Eu não apoio mais isso. Eu não quero ver isso no Vasco. Devendo salário, comprar jogador para depois não pagar, tomar transfer ban. Eu espero que isso não aconteça mais no Vasco. Mas segura o garoto. O Puma não está indo embora? Segura o garoto. É isso aí, galera. Vou passando, vou indo. Dei minha opinião aí. Quem puder compartilhar, deixa o like, comenta aí. Tem um próximo vídeo aí. Próximo desafio, Vasco CSA, Copa do Brasil.